Voltando aqui, posso seguir adiante aqui, trazendo mais um elemento, então, minha diretora Helena? Podemos? Então vamos sim. Até porque eu acho que vale a pena mencionar aqui, Jess, que o Senado votou um projeto de lei no meio desse contexto turbulento todo que criou 18 novas vagas para deputados federais, a partir das eleições, já essa próxima de 2026, ampliando de 513 vagas na Câmara dos Deputados para 531 vagas, sem aumento de despesas. Será? A proposta segue para a sanção presidencial, evidentemente, mas vamos tentar entender o porquê disso e também o impacto disso, e realmente não haverá nenhum aumento. Me parece que essa história não se sustenta um peteleco de análise. E aí? Não se sustenta, realmente nós teremos um aumento do custo disso, isso é impossível de não acontecer, até porque os salários bases eles não vão alterar. Mas, André, o mais impressionante nessa situação é que o Senado fez isso no mesmo dia de toda essa situação do IOF, o que reforça o ponto que o Mano havia falado aqui, de que não é sobre os gastos, não é sobre o público, é sobre o jogo político. E dentro deste jogo político, até levanto a hipótese, quem sabe, do presidente Lula vetar essa medida, que precisa passar até outubro para realmente valer para a próxima eleição. Então seria interessante. Duvido muito que ele o fará, porque o PT também apoia essa iniciativa e porque no Brasil, mais cargo significa mais voto, que significa mais fundão, que significa mais poder, que significa mais emenda. E, infelizmente, a nossa política tem sido pautada sobre estes pilares. Mas, em massa, os senadores ontem aprovaram esse aumento do número de vagas dos deputados, que segue uma crítica que o Supremo Tribunal Federal fez lá atrás sobre a proporcionalidade. Então, sobre aspectos da proporcionalidade que estariam sendo infringidos. Vale mencionar que o Supremo, nesse ponto, não disse que iria em cargos. Existia ali a possibilidade de realocar, de mudar de um estado para o outro para que ficasse proporcional. Mas a solução do sindicato dos deputados federais, ali dentro da Câmara dos Deputados, é criar esses novos cargos com essas novas despesas. Aí eu pergunto para você que está nos escutando, nos assistindo, você acha que o que falta no Brasil hoje é, de fato, o número de deputados? Você acha que o que falta no Brasil hoje é político? Porque me parece que é muito mais iniciativa, desenho de política pública e, muitas vezes, olhar mais para o país do que para o jogo político. E, no final das contas, teremos novas vagas. Representatividade real, meus amigos, não é inflar e aumentar o número de deputados, é reorganizar, rearranjar com coragem e de forma técnica, minimamente técnica. Falta vontade política, esse é um problema crônico, né? E é mais um daqueles casos, né, Rodolfo Mares, que a gente vê os nossos grandes, enfim, representantes em Brasília, entre muitas aspas, por favor, mandando o povo, nesse momento, afivelar e apertar o cinto de segurança, enquanto o Congresso está lá abrindo mais um botão e se aliviando. Essa é a verdade, querendo ou não, não é isso? Exatamente, Marinho. Mas se a gente for acompanhar pelo censo, por exemplo, esse decreto é de 86, que instituiu 531 deputados. 513. 531 é para onde vai agora, né? Isso. São 18 a mais, desculpe. O censo, em 40 anos, o nosso Brasil cresceu muito, mas o que não cresceu, na verdade, foi o caráter de muitos desses políticos que estão aí nos representando. Eu costumo dizer para minha filha, numas conversas que eu tenho com as duas, tanto com a Giovana quanto com a Valentina, que quando a gente faz um pedido e quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ver a intenção do coração. Será que a intenção desses 18 deputados a mais é de fato querer servir a população? É de fato querer servir ao brasileiro que os colocam ali naquele lugar? Qual é a intenção do coração? Nós sabemos que passa longe de ser nos representar. Nós sabemos que hoje um deputado ganha em média R$46 mil, bruto, um negócio ali, ó, fora os penduricalhos. Ou seja, será que não é mais um cabide de emprego, uma questão de oportunidade? Porque os que estão lá, pouco estão fazendo para nos representar. A elite política de Brasília, né, David Tasso, parece que realmente continua legislando para si, legislando em causa própria, porque realmente quando, enfim, na ponta o povo vai sofrendo, amargando, suando sangue e dando duro todo dia, acaba sobrando mais vaga e mais espaço para eles se ocuparem e eles se blindarem. Então, talvez essa autoblindagem legislativa vai caminhando ali na velocidade da luz e todos nós aqui como figurantes. Mas eu tenho certeza que, ainda mais que o Brasil cansa, a gente sabe disso, pessoal, mas uma hora essa tampa da indignação há de estourar e, claro, a gente torce para que realmente os nossos representantes possam revisar esse estado de coisas, né? Eu já vou ouvir o David Tasso, me perdoa aqui, mas respeitando aqui o andar da hora, não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio. Morning Show segue a todo vapor e volta para vocês já já.
David Vaqueçu. Não, Maria, a gente viu o exemplo ontem, né? Com a Câmara completamente esvaziada, votações importantes acontecendo e as férias, ela só começa daqui a pouco. Ou seja, a gente já vê que os parlamentares que representam, ou deveriam ao menos representar a população, já estão fora do Congresso Nacional. Isso porque eles recebem. Então, mas isso porque eles recebem já verbas para viagem, para que os assessores também possam viajar a Brasília, sendo que eles estão fazendo o quê? Curtindo São João. Então, assim, aumentar para quê? Essa que é a grande pergunta. Qual a representatividade a gente vai ter a mais em relação a esses estados? Mas essa medida também foi tomada para que o STF não tomasse frente já de uma provocação que foi feita em relação a essa redistribuição de vagas, né? Para que o STF não fosse realmente o último a dar a palavra. Então, a gente vê que é uma guerra entre os poderes que a gente está vendo, uma falta de harmonia entre os poderes, e aí a gente vai... a representatividade tem que ser com aumento de cadeiras. Mas esse movimento dos poderes dos representantes dos poderes, das nossas autoridades, não se limita a Brasília, essa farra não, Mano Ferreira, e até porque eu faço questão de trazer a próxima pauta aqui, porque elas se comunicam diretamente, e aí aqui o buffet vai estar servido para você destrinchar um por um, até porque eu proponho que a gente fale de São Paulo aqui, pessoal, até porque foi aqui que foram necessários meros 93 segundos, sim, 1 minuto e 33 segundos, para a criação de novos 1.300 cargos no Tribunal de Justiça e reajustes super generosos para o Tribunal de Contas do Estado e também do Legislativo. Mano Ferreira traz aqui esse panorama para a gente, e também como que isso revela mais amplamente essa tendência vindo de Brasília, o exemplo subindo de Brasília e em efeito cascata para todas as assembleias legislativas do Brasil. Exato. Infelizmente, isso mostra que não é um problema exclusivo de Brasília, né? Nós estamos falando do estado de São Paulo em apenas 93 segundos, mas milhões de reais do contribuinte, do pagador de impostos, sendo gastos de uma forma a inchar ainda mais a máquina pública. É disso que se trata. Estamos falando mais uma vez do aumento de cargos para o Judiciário e o Tribunal de Contas, que por acaso é o órgão que, em tese, existe para fiscalizar a qualidade do gasto, a forma como estão sendo utilizados os recursos que saem do nosso bolso através dos impostos. Então, mais uma vez, a gente vê a falta de responsabilidade com o dinheiro público e a facilidade com que políticos têm de aumentar gasto. Mas é fácil, porque é com a conta dos outros, é caridade com o chapéu alheio, é muito, muito fácil de fazer. E, na prática, quem paga essa conta somos eu e você, com um Estado inchado, com assessores que, às vezes, são maquiadores disfarçados, né? São maquiadores que viram assessores parlamentares. Mas ele segue a escala 4x3, eu acho. Só para ficar bem claro, né? Saiu, tá repercutindo bastante. A Erika Hilton, deputada, ela que tem 2 maquiadores que são assessores, né? Um deles tem um salário de pouco mais de R$9 mil e o outro de 2.100. Mas segundo ela, em defesa, né? Que ela se pronunciou na imprensa aí, esses maquiadores, eles são de fato assessores. Eles fazem apenas um serviço extra, um agrado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É que a legislação ela precisa de muita maquiagem para funcionar no Brasil. Exatamente isso. Essa aqui é a minha tropa que me representou. Eu tô até orgulhoso aqui de ver esse momento. Nossa Senhora. Agora, acionando aqui Jess Peixoto, pelo seguinte, 93 segundos para criar 1.300 cargos, meu Deus do céu. Acho que eles aprovaram 1.300 cargos mais rápido do que uma prova ali do passo ou repassa. Não sei se foi o Celso Portiolli que comandou essa sessão. Pelo amor de Deus, não dá nem tempo de fazer um filho em 93 segundos. Depende da parceira aí, tá ok? Depende da parceira aí. Bom, bola no chão aqui, pessoal, porque é de se indignar. E é mais um capítulo desse pesadelo repetitivo. No momento que a gente está de volta, para todo mundo que está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio, também Morning Show aqui, no momento puro de indignação que eu tenho certeza que será de vocês, aos ouvidos atentos de todos sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio, no corre do dia a dia no carro, no trabalho aqui no Morning Show, repercutindo, pessoal, a forma realmente relâmpago que realmente a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Jess Peixoto, vou deixar até você trazer aqui o panorama e contextualizar como que essa farra em Brasília se comunica com esse movimento feito aqui em São Paulo. Excelente, André. Eu acho que no Brasil, no final do dia, o que importa é quantos cargos você vai criar. Isso vale desde o Congresso Nacional, nessa medida que a gente está vendo aí, do aumento de 18 deputados,
sendo que era só fazer ali aquele cálculo que já estava feito, só aplicar, mas na prefeitura pequena da cidade do interior, está com problema, cria cargo, que alguém vai ganhar um emprego, vai ficar feliz, vai votar de novo. E muitas das vezes em órgãos no Brasil, como é o caso do TJ nessa situação em específico, que em 93 segundos esses cargos são criados, sem o devido cuidado, sem a devida análise, sem realmente oferecer um estudo de caso de por que aqueles cargos eles são de fato necessários. E eu nem estou falando que talvez alguns desses cargos não sejam, porque a gente vive num sistema de justiça que muitas vezes está sucateado e abarrotado de coisas para se resolver. Mas muitas das vezes o que se mostra, e aí tem um comparativo até entre a Daniela Teixeira, uma ministra do STJ, que conseguiu em 2 anos melhorar em mais de 50% a eficiência com que aqueles casos eram analisados. Então tem uma questão aí que não é número de pessoas, é forma, é trabalho. Então, tem como a gente aprimorar os nossos sistemas sem criar cargo. Mas no Brasil, a solução mais fácil é o cargo. E o cargo significa o quê? O cargo significa despesa. E nós não estamos podendo gastar. Quando a gente fala sobre a despesa pública, o custo desse Estado, o custo dessa justiça, não é porque a gente odeia o Estado grande ou todas essas narrativas, embora particularmente eu não goste muito. Mas a lógica é muito simples. Quando a gente endivida o Brasil cada vez mais, quando a gente tem muitas vezes esse comprometimento com os cargos e não com o investimento em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas, a gente está tirando da população uma coisa que é fundamental para entregar só um facilitador ali de criação de cargo, de criação de renda para um setor em específico. Por isso que é importante que a gente reavalie a forma como a gente está fazendo as coisas. E no final do dia, quem paga o imposto, quem paga a conta desses cargos somos nós. E muitas das vezes, na maioria delas, não temos sequer os benefícios desse número adicional de cargos. Então, que pena que isso está acontecendo. Não, o que mais preocupante que na minha avaliação é, por exemplo, na LESP, a Assembleia Legislativa, aliás, a LESP aqui de São Paulo, na Assembleia Legislativa de Goiás, quando foi estabelecido que os funcionários da Assembleia Legislativa de lá precisavam passar a digital para realmente constatar que eles estavam trabalhando, houve um rebuliço, eles ficaram revoltados, indignação entre os assessores. Então, assim, o modo de fiscalização também, muitas vezes, não existe nas mais diferentes assembleias legislativas do país. Então, isso que torna mais preocupante todo esse cenário, porque, muitas vezes, esses assessores, eles nem aparecem para trabalhar. Sinceramente, é a farra da representatividade de Araque, de mentirinha, né? Acho que Brasília é o único lugar do planeta Terra, quando se falta teto, eles constroem um andar a mais. Então, são 18 gabinetes a mais cotas, mais benefícios, mais penduricários, mais assessores, mais gastos e o nosso bolso minguando aos poucos. Então, essa questão é impressionante como a gente fala, né? Isso deveria ser básico que qualquer um aprende desde cedo, né? Palavras vão ao vento, são as ações que vão longe e realmente dão um exemplo. E o exemplo arrasta, mas de exemplo a gente jamais pode contar vindo de Brasília, né? É realmente inacreditável ver a situação do jeito que está. E a política, na hora de aumentar gasto e cargo, né, Mano Feira? Para finalizar, aí essa fachada de esquerda e direita some num passe de mágica e a política toda vira bem ambidestra, né? Exatamente. Em 93 segundos, a gente aprova aumento de cargo. Agora, tem mais de 30 anos que o Brasil espera a regulamentação da avaliação de desempenho do servidor público, que foi prevista na reforma administrativa do ministro Bresser Pereira no governo Fernando Henrique e até hoje não foi regulamentado. Pode esquecer. A gente segue adiante aqui, pessoal.